Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a essa live que foi convite da ELS, Inovação na Advocacia. Então, vamos esperar um pouquinho o pessoal que está chegando, ainda tem bastante gente para chegar. E eu sou aqui de Curitiba, né? Sou Maurício Moraes, eu sou engenheiro, me formei lá em São José dos Campos, no ITA, e atualmente eu tenho a minha empresa de software, e nós temos uma longa história aí com a ELS Inovação, e o Valdemiro chamou para dar mais uma vez essa aula agora live, né, online para todo mundo. Essa aula a gente já tinha transmitido ela outras vezes para outros advogados que eles tinham feito o processo do Fab Lab jurídico, e o pessoal gostou muito. Então, trazendo uma visão tecnológica para o pessoal. Então, só um pouquinho que eu tenho que ver, parece que está dando um probleminha, transmissão. Então tá... Não está saindo o som? Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. O pessoal está ouvindo bem. Estão ouvindo bem, pessoal? Comentem aí no chat que o pessoal do suporte técnico aqui me avisa. Então, aqui em Curitiba está chovendo muito, muito. Vocês comentem no chat aqui para a gente saber, por favor, de onde vocês são, né, o que vocês fazem, se vocês têm escritórios grandes, escritórios pequenos. Até para a gente saber, porque apesar de ser o tema hoje ser a vantagem tecnológica dos escritórios de advocacia pequenos, né, dos escritórios pequenos, traz mensagens interessantes para os escritórios grandes também. Então, eu acho que é bem interessante para quem tem escritório grande, tem algumas dificuldades que eu vou falar hoje que vocês podem vencer rapidamente também. Então, vamos entrar a fundo aí no conteúdo, que acho que já tem bastante gente aqui. Estou vendo bastante gente aqui. Legal. Então, novamente, eu sou Maurício Moraes, eu sou engenheiro e eu sou fundador do Cálculo Jurídico, que é um software de cálculos para advogados, e eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, eu vou compartilhar minha tela, tem uma apresentaçãozinha legal aqui para vocês, e eu vou dar dicas práticas, né, mais para o final eu vou dar dicas práticas, eu vou falar de alguns aplicativos que vocês podem passar a usar amanhã no escritório de vocês, e que vai fazer diferença no dia a dia, né, na advocacia de vocês, no dia a dia. Eu vou comentar sobre tendências também, eu vou falar sobre inteligência artificial, vou falar sobre coisas malucas que vêm por aí, que podem mudar, revolucionar, blockchain, Bitcoin, essas coisas que podem revolucionar, mas tem um gap ainda, e tem coisas muito mais práticas, eu vou falar de frutos mais baixos aí que a gente pode colher, e ter um resultado assim amanhã, no dia a dia para vocês. Então, eu vou começar falando, aqui eu vou mostrar a minha apresentação. Então, a ELS e o cálculo jurídico, a gente tem uma relação antiga já. A ELS participou aí desde que a gente lançou o nosso software, a ELS está junto, motivando a gente, participando, dando bônus aí nas nossas vendas, a gente também participando com eles. Então, é uma parceria que eu diria que é uma love story, né? Até coloquei um negócio meio brega ali, porque realmente casa muito bem. E, na verdade, essa parceria é uma que eu gostaria de falar para vocês, que tem uma relação muito interessante entre o direito e a computação, entre o direito e a tecnologia da informação. Eu digo que é um casamento entre as duas coisas. Por quê? Porque o direito ele lida muito com informação, ele lida com dados, ele lida com fatos, com informação. Você escreve uma petição, é um monte de informações. Então, você está transmitindo para outra pessoa, lida com comunicação. E a computação também tem muitos dos mesmos problemas. Então, olha, eu diria que é uma love story também, essa relação entre a tecnologia, entre a computação, a ciência da computação, a TI, e o direito. Então, e eu quero falar um pouquinho para vocês mais sobre essa relação, e vocês vão entender no futuro por que os escritórios pequenos têm uma vantagem em relação aos escritórios grandes, tá? Então, antes eu vou fazer um jabá adiantado aqui já,
falando que é dessa relação, esse casamento entre a tecnologia e o direito, que nasceu o nosso software, o Cálculo Jurídico, que é a empresa que eu trabalho hoje, né? Eu trabalho na parte de engenharia do cálculo jurídico, e desse casamento entre a tecnologia e o direito, a gente viu que os advogados precisavam realizar os cálculos, né, de uma forma mais fácil, mais eficiente, e muita gente acreditou que não daria, que precisa de anos de experiência e tal, mas a gente foi aplicando a técnica da engenharia em cima do direito, né? Lógico que a gente sempre vai precisar do advogado, sempre vai precisar dele para fazer o trabalho intelectual, para entender da parte do direito, da justiça, né, de fato, mas algumas coisas que a gente pode facilitar a vida do advogado, por exemplo, fazer cálculos, fazer atualização de índices, atualização monetária, correção de alguma coisa assim mais matemática, que a gente possa fornecer uma ferramenta e possa evitar erros, possa facilitar o dia a dia, ganhar horas do advogado, isso aí é muito legal. Então, por isso, o cálculo jurídico surgiu desse casamento. E qual que é a diferença? Vocês sabem me dizer? Vocês conseguem me dizer assim, uma diferença marcante entre o escritório grande e o escritório pequeno? Porque, assim, eu vou falar vários casos, assim, várias histórias de amigos meus, porque eu tenho muitos conhecidos advogados, e trabalhando agora, como eu falei, eu sou engenheiro, mas eu tenho trabalhado muito com advogados, e é legal essa diferença de visão que a gente tem. E eu acho que, como eu falei do casamento, a gente pode acrescentar muito, uma área pode acrescentar muito para outra. E então eu vou contar várias histórias para vocês de amigos meus que têm escritório de advocacia, de conhecidos, e alguns, eu já ouvi, tem um amigo meu que sempre fala, pô, eu queria ter mais estrutura, eu queria ter, se tivesse mais funcionários, se eu pudesse dividir por setores a minha empresa, se eu pudesse ter uma linha de produção com um monte de estagiário, eu ia conseguir fazer uma produção técnica aqui gigante, eu ia estourar na advocacia. E eu fico pensando, será que esse é o grande diferencial que os escritórios grandes têm? Será que isso é uma vantagem? E eu, pessoalmente, eu vejo que não. Que tem algumas coisas que são vantagens. O escritório grande tem sua marca consolidada, já tem toda uma história, já tem o branding conhecido, tem muita gente, escritórios grandes de São Paulo, o pessoal fala, é o escritório tal e tal, fala os sobrenomes, né, já está conhecido. Então, eles têm toda essa história, mas também tem outras coisas, né? Então, eu vou mostrar de novo minha tela aqui, para mostrar para vocês qual é a diferença principal entre escritório grande e escritório pequeno. E a diferença principal é eu vou falar aqui meio nerd aqui, né, uma grandeza física que é a inércia. Então, essa inércia, assim como a pedra ali, que o cara freou, a pedra não tinha freio, continuou andando, escritórios também, você pode entender que eles têm uma certa inércia. E se você tem um escritório pequeno, muitas vezes o escritório individual, essa inércia, ela só vai aumentar. A cada dia que você trabalhar, que passar, você vai aumentando a sua inércia. Então, você coloca um funcionário a mais, já é uma pessoa a mais que você se responsabiliza, que você precisa, de certa forma, prestar contas. Você tem mais parceiros, você vai ter mais gente para conversar quando você quiser mudar de... Então, à medida que o teu escritório vai ficando maior, vai ficando mais difícil mudar de direção. Surgiu um nicho novo de mercado. Quem que vai entrar nesse nicho novo, extremamente especializado? Vai ser um escritório pequeno. Porque esse escritório pequeno, ele muda de direção muito rápido. Ao contrário daquela pedra enorme ali, ela não muda de direção muito rápido. Então, a inércia é uma característica que os escritórios grandes vão ganhando. Quanto maior o escritório, maior a estrutura, né? Aquela estrutura que eu falei que o meu amigo disse que era o que ele precisava. Na verdade, isso aí muitas vezes dificulta as transições do escritório. E agora, o que isso interfere nessa parte de tecnologia? Então, vamos falar de tecnologia. Eu vou passar para vocês alguns conceitos de tecnologia que são muito interessantes. São conceitos, assim, que a gente normalmente não vê, o pessoal do direito normalmente não vê, e que na engenharia o pessoal fala um pouquinho mais sobre eles. Então, eu vou falar para vocês, por exemplo, sobre a curva de adoção tecnológica. É uma curva muito interessante, eu não sei, para o pessoal da engenharia conhece melhor essa curva,
mas muitas vezes o pessoal do direito não viu. E só fazendo um parênteses aqui, eu fui no Congresso Internacional do Direito e Tecnologia lá em Brasília, e o pessoal comentou numa das palestras que o advogado brasileiro, ele investe em média R$600 por ano em tecnologia e produtos de informação. Isso inclui revistas, isso inclui serviço de publicações, isso inclui vários serviços aí que o advogado usa, e ele só está investindo, em média, R$600 por ano nesses serviços. Quanto vocês acham que o advogado americano investe? Vou até tomar uma água aqui. Quanto vocês acham que o advogado americano investe? Assim, quantas vezes mais? Então, nessa palestra, eles falaram que o advogado americano ele investe 10 vezes esse valor de R$600. Ele investe muito mais do que o advogado brasileiro. Ah, mas vocês vão falar, poxa, a comparação não é boa, porque a advocacia lá nos Estados Unidos é muito diferente e tal, a advocacia, o direito é diferente lá tal, mas, assim, é só para ver porque lá a cultura de produtividade é mais avançada, né? Então, vamos ver como que a gente pode melhorar isso. Eu sou a favor de vocês, como escritórios pequenos, investirem em tecnologia e ganharem projeção, passarem na frente de escritórios grandes que muitas vezes têm muita inércia. Então, vamos falar da curva de adoção de tecnologia. Essa curva, o Everett Rogers, que é o cara que inventou ele fez um paper lá em 1962, é muito antigo, e ele pegou várias tecnologias que tinham surgido, ele fez assim um compilado muito grande, e ele descobriu que daria para separar as pessoas mais ou menos pelo comportamento delas. Daria para separar elas mais ou menos nessa curva, em relação às tecnologias que estão surgindo, as inovações. Até eu vou fazer um outro parênteses dizendo que inovação não necessariamente é uma coisa nova que surgiu, que acabou de sair do laboratório. A inovação, muitas vezes, é algo de outra área que foi trazido para a nossa área. Então, é mais ou menos assim. Eu falo, por exemplo, agora o pessoal está usando Seis Sigma dentro do direito. Que inovação. Aí, alguém chega para mim e fala, poxa, mas o meu avô já usava Seis Sigma lá na empresa dele há 50 anos atrás. Eu sei, mas isso ainda eu posso chamar de inovação dentro do direito, porque é uma coisa que não era tipicamente dessa área, foi trazida para essa área. Não precisa necessariamente ser uma coisa que surgiu agora, assim, que ninguém nunca tinha visto antes. Pode ser uma coisa que surgiu antes, mas que agora está sendo trazida para essa área. Beleza, pessoal? Tudo certo? Comentem, falem, deem dicas aí para a gente saber como é que está indo. Eu estou falando rápido porque tem bastante conteúdo hoje. Essa parte de tecnologia é muito legal. E depois eu vou dar dicas, eu vou falar de aplicativos que vocês podem usar, de sites que vocês podem usar para realmente ter impacto aí no escritório de vocês, tá? São aplicativos que eu uso na empresa hoje. A nossa empresa, o Cálculo Jurídico é uma empresa remota, tá? A gente usa funcionários, cada um. Eu tenho meu escritório aqui, mas cada um trabalha num lugar. E a gente usa essas ferramentas e acredito que possam ser usadas no escritório de vocês para ter um impacto enorme, assim. Então, é isso aí. Eu vou compartilhar minha tela de novo. Então, olha só que interessante. Existe uma parte pequena das pessoas que são pessoas que vão adotar aquela inovação muito mais rápido que as outras. Elas são innovators. Innovators, e eu vou falar para vocês as características dos innovators. Eles geralmente têm uma renda maior, eles já são de uma família que tem eles são pessoas mais ricas, tipicamente, né? Estou generalizando, mas foi essa a constatação do Everett Rogers. Elas são tipicamente pessoas que têm menos aversão a risco, ou seja, elas têm um dinheiro lá que elas vão investir em alguma coisa, elas vão tentar uma tecnologia nova, vão comprar bitcoins, vão comprar alguma coisa nova, lá quando o negócio está surgindo, e eles não estão nem aí, eles podem perder aquele dinheiro e eles não vão sentir muita dor por causa disso. Logo depois dos innovators, vem os early adopters. Tá? Tem uma tradução, mas são as pessoas que adotam cedo uma tecnologia. Então, provavelmente, são pessoas mais jovens, tá?
Então, lembra lá quando surgiu o Uber? Quem foi a primeira pessoa que você lembra que andou de Uber da tua família? Provavelmente foi um sobrinho, um primo mais novo, alguém que você tem mais novo na família, que tem uma renda e que foi lá e tentou uma coisa diferente. Então, essa pessoa, early adopters, são geralmente mais jovens, têm mais dinheiro, né, um pouquinho menos que os innovators. Então, vocês vão ver a tendência. À medida que você vai indo para trás, você vai tendo pessoas com renda menor, você vai tendo pessoas assim com mais idade e você vai tendo pessoas que adotam tecnologia mais tarde. Os early adopters, eles são muito legais. Eu sempre falo para o Rafa, que é o Rafael, meu sócio, e quando a gente iniciou o cálculo jurídico, era muito novo, né? Um sistema online que faz cálculos, o pessoal não imaginava, poxa, mas é online, eu não vou poder instalar no meu computador. E algumas pessoas gostaram muito dessa proposta, que são os early adopters, e eles entraram, compraram o produto e começaram a usar. E esses early adopters, eles estão extremamente comunicativos, eles querem que dê certo o programa, o produto, e eles têm um poder aquisitivo maior, então eles vão usar o produto e ainda vão dar sugestões e vão indicar para outras pessoas, porque eles são comunicativos. Então é assim, eu vou falar mais para frente, se você tem o teu escritório é pequeno e ele tem uma proposta diferente dos escritórios grandes que tem por aí, provavelmente você vai encontrar pessoas que são early adopters, que têm uma mentalidade mais jovem, que são comunicativos, e você vai conseguir passar a tua mensagem para eles, e eles vão compartilhar com outras pessoas, e você vai ganhar muita indicação para o teu escritório. Os early adopters são bem legais. Voltando aqui ao compartilhamento. Aí depois você tem a maioria, né, a galera do meião. Então a maioria do pessoal vem depois que alguém já testou para eles. Eles precisam de mais prova. Eles precisam que, poxa, aquele sobrinho lá ele já foi, andou de Uber 3, 4 vezes, ninguém roubou o rim dele. E, poxa, então significa que o negócio é seguro, eu posso usar. Então, à medida que a gente vai indo para trás, a gente vai tendo a maioria do pessoal. Então, você vai ver assim, por exemplo, o meu pai, né, meu sogro, eles foram usar o Uber mais tarde, depois que, assim, nossa, a maioria do pessoal já tinha usado, eles foram usar o Uber. Por quê? Porque, assim, é uma coisa muito nova, mais difícil para eles entenderem, não estão tão ligados na tecnologia que está surgindo e tal. E depois tem o pessoal atrasado, que são os laggards, que é o pessoal, assim, mais tradicional, que não tem muita afinidade com tecnologia, o pessoal que tem na cabeça, assim, que o jeito das antigas é o melhor, o jeito mais certo de se fazer. Esse pessoal vai ser os últimos a chegarem numa tecnologia. Aí olha que interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui a próxima curva. Se eu pegar essa curva, essa aqui é aquela curva que eu mostrei antes para vocês, tá? Essa aqui é a curva do Everett Rogers, que mostra lá os innovators, né? Os early adopters, aqui ele deu outro nome. Aí vem a galerona, todo mundo, e depois os atrasados. Aí, o que essa curva, essa outra curva aqui mostra? Essa curva aqui mostra o percentual da sociedade. Então, ele mostra o somatório dessa curva aqui, ele mostra a área dessa curva aqui, evoluindo no tempo, né? À medida que o pessoal vai adotando a tecnologia. Então, o que acontece com uma tecnologia? Ela, inicialmente, começa devagarinho, depois ela estoura. Chega um momento, assim, que os early adopters aqui, esse pessoal já fez o trabalho deles, divulgou para um monte de gente, e de repente, bum, põe no grupo de WhatsApp lá, todo mundo está usando. E depois, no finalzinho, tem o pessoal mais atrasado lá. Então, a curva de difusão da tecnologia, em percentual da população, é mais ou menos assim. Aí você vai falar, não é assim. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha que interessante esse gráfico de consumo de tecnologia nos Estados Unidos. Aqui cortou um pouquinho, mas aqui está mostrando percentual de domicílios com determinada tecnologia nos Estados Unidos. Então, vai de 0 a 100%. Aqui começa em 1900. Começa em 1900 e vai até 2005. Olha algumas tecnologias que engraçado. Refrigerador. Refrigerador fez tipo um S, né? Tipo aquela curva que a gente tinha visto antes. Ó, a curva é mais ou menos um S aqui. Olha o refrigerador. Fez parecido com S. Olha aqui, por exemplo, aqui a TV a cores.
ou TV em cores. TV em cores aqui começou nos anos 60, aí depois deu uma guinada, aí depois só o pessoal que, poxa, estava lá, tradicional, queria continuar com seu preto e branco. Aí você vai falar, não, mas olha aqui, ó, o automóvel teve uma queda e não fez a curva em S. Peraí, né, tem questões históricas aqui, né, a gente tem aqui nos anos 30, a gente teve a crise de 29, depois aqui, próximo 45, a gente teve a guerra, então tem coisas que afetam essa adoção tecnológica. Mas olha uma coisa que está acontecendo aqui, ó, a curva está ficando mais rápida. Olha a adoção da internet, olha a adoção do celular, foi muito mais rápida, né? Então aqui tem uma versão artística daquelas curvas, mas foi mais ou menos assim que aconteceu. Começou devagarinho, de repente estourou, foi muito rápido, e depois no final quase todo mundo já tinha adotado a tecnologia, faltava só os últimos lá adotarem. Como é que tá indo, pessoal? Vou voltar aqui. Você vai me perguntar, mas o que isso impacta? Isso vai impactar legal, vocês vão entender muito bem por que tem essa vantagem grande do escritório pequeno. Tá? Eu vou mostrar para vocês. O escritório pequeno pode aproveitar essa difusão de tecnologia. Eu vou dar um exemplo para vocês. No escritório grande, tipicamente você tem aquele sócio do escritório que é um senhor, que já está lá faz tempo, talvez um dos fundadores. Você tem mais pessoas que são late majority, que é tipo a maioria tardia, ou que são mesmo, ou você tem aquele velhinho que é um laggard, que é tipicamente uma pessoa mais atrasada, mais tradicionalista. Isso aumenta a inércia para a difusão de uma inovação. Então chega o estagiário com uma ideia muito boa dentro do escritório. Pessoal, eu tenho aqui um software que eu descobri que resolve o problema que tem todo mundo que está trabalhando nesse problema, mas esse software resolve. Aí leva para a reunião e daí você tem aquela curva normal, porque você tem um monte de gente, daí você tem tipicamente um early adopter que vai falar, pô, estagiário, legal essa ideia. Ô, você é muito esperto, vamos tocar para frente isso aí? Aí vai ter aquele cara mais da maioria tardia que vai falar, mas quanto custa? Eu acho que não é uma boa, já está dando certo isso que a gente está fazendo. Vamos continuar. Aí vai ter o cara que é mais tradicionalista, vai falar, poxa, esquece isso aí que vocês estão falando. Então, isso impacta realmente na adoção tecnológica dos escritórios, tá? Então, voltando para a tela aqui, vamos continuar. Tem também uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que é a lei de Moore. A lei de Moore, que não foi inventada pela Demi Moore, mas é uma lei que ela fala assim, existem mudanças nas tecnologias que elas são exponenciais. A lei de Moore ela surgiu lá na Intel, falando que os microprocessadores iam ter cada vez mais transistores, ia ser de forma exponencial e tal, mas o pessoal descobriu que essa lei de Moore poderia ser apropriada aí para outras áreas, por exemplo, tecnologia da informação, para coisas que estão surgindo. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você olha para uma tendência e é uma tecnologia que vai evoluir de forma exponencial. Só que quando você olha para o passado, você olha os 5 últimos anos, parece que nada mudou. Parece que, poxa, daqui a 5 anos parece que vai continuar reto e parece que você vai parar aqui. Só que, na verdade, às vezes tem uma inflexão, todo mundo começa a usar aquela tecnologia e, de repente, o seu escritório está atrasado, está todo mundo usando a tecnologia e você achou que ela ia estar aqui, onde está o pontinho vermelho, daí, na verdade, ela está lá em cima. Então, isso que acontece muitas vezes aí faz a gente errar nas nossas projeções tecnológicas. O pessoal erra muito. Então, você vê aqueles filmes futuristas dos anos 80, lá, o pessoal achava que agora está todo mundo andando de skatinho voador, sendo que, na verdade, a gente ainda está ali se batendo com o preço da gasolina, né? Então, é muito difícil de prever mudanças tecnológicas, porque muitas vezes elas são exponenciais. No começo parece gradual, parece que é uma reta, né, parece que está vindo reto aqui, mas de repente, boom, todo mundo usando Uber. Todo mundo, um monte de gente vendendo carro para andar só de Uber.
Então, isso é uma coisa bem interessante. Olha só que interessante a previsão deles para internet das coisas. Internet das coisas é assim, você ter vários equipamentos seus conectados à internet. A fechadura da sua porta em casa conectada à internet. E daí você vai lá, passa a biometria, ele já joga os dados num servidor para ver se é você mesmo, confere tudo. Então, e vários outros gadgets, vários outros dispositivos conectados à internet. Então, ele está dizendo que por volta do ano 2020, ele estima, seguindo essa curva exponencial, que vai ter 50,1 bilhões, né, 50,1 bilhão de coisas, de dispositivos, gadgets conectados à internet. Então, essa projeção que ele faz. Então, vai crescer de forma exponencial. A gente está na reta de ascensão aqui, segundo eles aqui, né? Está num período íngreme aqui. Então, essa é a previsão para a internet das coisas. E agora eu vou falar para vocês de tendências tecnológicas. E essas tendências, eu confirmei, o pessoal lá no Congresso Internacional de Direito e Tecnologia falou muito dessas tendências. O pessoal apresentou essas tendências e, como eu falei, são tendências e é muito difícil de prever o que vai acontecer, porque, afinal, olha, eu olho para os últimos 5 anos e eu faço uma previsão e eu posso errar muito, eu não sei onde que é a inflexão disso. Então eu penso assim, já tem o carro da Google, atualmente tem alguns carros da Google andando lá na Califórnia, daqui a 10 anos todo mundo vai estar andando de carro da Google, carro autônomo. E eu posso errar muito feio essa previsão. Então é difícil, por isso que são tendências. Eu vou falar das tendências agora, e daqui a pouco eu vou falar do que já não é mais tendência, o que já está na mão, o que já está na nossa mão, que a gente pode usar agora, justamente porque eu senti que quando as pessoas falam de tendências, parece que vai acontecer amanhã. Mas, na verdade, não. Né? Talvez essas tendências não surja outra coisa. E vamos falar de coisas que realmente o escritório pequeno pode começar a usar hoje, né? Pode começar a usar amanhã, para fazer a diferença no dia a dia. Beleza? Então, eu vou falar dessas tendências. Eu acho bem legal também falar das tendências, eu adoro. Mas elas são não totalmente realistas, né? Então, por exemplo, computação em nuvem. Isso aqui já é uma realidade, na verdade. Mas isso aqui vai crescer demais. Então, daqui a pouco, dificilmente você vai ter alguma coisa no seu HD, aí, no seu computador. Hoje tem serviços que é melhor você contratar um serviço, às vezes, da Amazon e pagar $1 por mês do que você comprar um computador de R$4.000 e colocar no seu escritório. Então, a gente vai falar sobre isso. Inteligência artificial. Eu vou mostrar um videozinho bem legal depois da inteligência artificial da Google. Né? Existe uma confusão aqui na inteligência artificial. Existem vários tipos de inteligência artificial. Existem coisas que são só matemáticos, assim, são filtros, assim, o pessoal diz, nossa, isso é inteligência artificial. Na verdade, não, tecnologias que já estão aí faz tempo, mas tem umas inteligências artificiais que aprendem com muito pouco input, assim, que aprendem praticamente sozinhas, assim, que realmente são assustadoras. Quem aí de vocês tem bitcoins? Quem comprou alguma moeda virtual? Roblox, comprou Ether, comprou Litecoin, comprou alguma dessas moedas virtuais já? Começou a brincar com isso aí? As moedas virtuais agora tá na moda, né? Quem comprou antes da moda deve estar bem feliz, porque valorizou um monte essas moedas, e justamente essa valorização que o pessoal está assustado, né, e está divulgando um monte. Mas a tecnologia por trás dessas moedas, na verdade, é muito interessante. É uma tecnologia que chama blockchain, né, que surgiu aí, o Bitcoin foi uma aplicação da blockchain, é uma instância da blockchain, e essa tecnologia, ela, na verdade, é uma forma de você transmitir títulos pela internet, pode ser uma moeda, pode ser um contrato, pode ser um empréstimo, alguma coisa. Você transmitir isso pela internet e você não precisa de um banco central, você não precisa de um país, você não precisa de uma entidade central para validar a veracidade desse título. Você tem um conjunto de pessoas, um mundo de pessoas que validam a veracidade desse título, dessa moeda, e você confia nesse grupo, porque é muito difícil de você vencer esse grupo todo unido. Então, essa tecnologia blockchain,
ela já está sendo usada não só para criptomoedas, tá? Ela já está sendo usada para fazer votações, por exemplo. Porque se você consegue transmitir uma moeda e você sabe que ela vai chegar no destinatário e você confia que a pessoa que mandou vai ser descontada de um Bitcoin e a outra pessoa vai receber o Bitcoin, então você também confia que você pode mandar o teu voto. Você pode passar um voto de confiança para um candidato, por exemplo, pela internet. Então isso permite votações pela internet. Votações em projetos de lei, em emendas. Tem uma notícia recente aí que falam do pessoal do Senado, aí uma iniciativa do Senado, né, eles estão querendo usar a rede Ethereum, né, que é uma rede baseada em blockchain, para fazer votações em projetos de lei. É uma coisa que já estão se falando aí no Brasil, se vocês procurarem, vocês vão achar. Contratos inteligentes. Então, não só contratos inteligentes, como moedas inteligentes. Então, é um contrato que executa sozinho. Então, duas pessoas assinam um contrato e, depois de um tempo, ele executa sozinho. Ou seja, depois eu tenho uma dívida com a pessoa e, se eu não pagar, ele vai cobrar juros, alguma coisa assim. E isso, na verdade, isso é um exemplo muito básico, mas você pode ter vários outros tipos de contratos inteligentes, né? E o blockchain realmente é uma tecnologia que o pessoal acredita que vai revolucionar o direito. Tá? Depois disso, a gente tem processamento de linguagem natural. Então já tem máquinas aí que conversam com pessoas. Vocês já devem ter visto aqueles videozinhos de 2 robôs, né, que eles falam, 2 robôs conversando. E é incrível como parece que são 2 pessoas falando. O negócio parece que eles têm criatividade, parece que o negócio tem vida. Mas aqui tem uma outra tendência que eu acho que vai crescer bastante no direito, que é o home office. Eu vou falar de algumas ferramentas que a gente usa como trabalho remoto, e vocês vão ver que vocês podem usar, não, mesmo tendo um escritório físico, né, que todo mundo chega lá para trabalhar, bate cartão, não tem problema, vocês vão ver que tem ferramentas do home office que vocês podem usar, e que é muito interessante, principalmente para os escritórios pequenos que podem adotar uma rotina um pouco mais livre, assim. E tem colaboração instantânea, open source. Vocês já viram, assim, eu falei no começo da relação entre o direito e a tecnologia, e a tecnologia da informação, especificamente. E daí eu pergunto para vocês, vocês acham que vários advogados conseguiriam construir uma peça jurídica ao mesmo tempo, trabalhando no mesmo arquivo? Vocês acham que sairia alguma coisa decente? Porque, pessoalmente, eu estou usando aqui um sistema operacional que é o Linux. E esse sistema operacional que eu estou usando, muita gente usa o Windows, né? Sistema operacional que roda na tua máquina aí, roda os programas. E o meu sistema operacional Linux foi desenvolvido de forma remota e open source. Ou seja, várias pessoas de vários países do mundo dando suas contribuições no mesmo código. E esse código ele tem que ir para o processador do computador, e o processador, que seria o juiz do meu código, ele tem que entender e executar certinho. Então, a gente fica questionando, poxa, mas o pessoal já está fazendo isso há 20, 30 anos? Quando que isso vai chegar no direito, assim, para a gente poder trabalhar de forma colaborativa, remota, às vezes o pessoal em diferentes países, diferentes cidades, fusos horários, trabalhando no mesmo negócio sem dar problema, sem dar conflito, sem dar... Como é que resolve os conflitos? E se alguém editar a mesma linha que a outra pessoa, como é que faz? No código tem isso. Então a gente vai falar mais sobre isso. Aí outra tendência aqui também, drones. Drones aqui eu coloquei porque é engraçado a gente ficar pensando, será que vai ter... Eles tentaram nos Estados Unidos, a Amazon tentou fazer entrega com drones. Você imagina se eu não precisar mandar um papel para alguém, né? Em vez de eu nem um estagiário levar alguma coisa, a pessoa vai lá e manda um drone com pendrive, manda um drone com, sei lá, de alguma forma aí, o drone pode ajudar no direito. É uma tendência, né? Aí o carro autônomo. Carro autônomo eu acho muito legal porque já tem várias discussões legais nos Estados Unidos, porque quando o carro bate, o carro da Google, por exemplo, ele já teve alguns outros acidentes, mas tinha uma época que eles gostavam de dizer que o único acidente que tinha ocorrido foi quando alguém pegou a primeira versão do carro da Google e pegou o volante manualmente lá e bateu o carro no estacionamento. Agora já teve outros probleminhas com o carro da Google. E como é que fica a questão legal? Quando você tem um drone, que é autônomo, ou um carro autônomo, e ele
faz um acidente de trânsito, né? Talvez essas questões surjam no futuro. Quem que você vai processar? Você vai processar a Google, você vai processar os engenheiros que fizeram a lógica do carro, você vai processar o dono do carro, que está ali atrás lendo revista, que nem está prestando atenção no trânsito. Quem que vai estar no carro da Google, que é esse carrinho aqui, essa já é a outra versão. Se vocês olharem, tem um vídeo bem bacana de uma pessoa que tem deficiência visual entrando no carro e indo de um lugar para o outro. Eu acho que é uma revolução isso aí. Mas aí, como é que fica para o direito, né? Tem muitas questões aí, até questões éticas e tudo mais, que vão entrar nessa questão. E eu queria falar para vocês que você vai falar, mas o carro da Google não vai chegar no Brasil, porque aqui tem um lobby enorme das empresas, e aqui tem que vender gasolina, etc, etc, vai entrar um monte de questões e não vai chegar o carro da Google nunca aqui. Pois é, mas olha só, teve um maluco, um cara lá dos Estados Unidos, que ele inventou um kit. Ele pegou um carro normal, ele adaptou um kit, ele pegou o carro, colocou lá um motor para o volante, colocou um computador dentro, rodando Linux aqui, ó, dá para ver as telinhas, colocou um joystick e colocou um monte de sensores no carro. Aí ele falou, quer saber? Eu vou pegar e eu não vou ensinar cada regrinha para o meu carro. Tipo, quando tiver um vira à esquerda, você tem que virar à esquerda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar todos esses sensores, vou ligar um computador e eu vou deixar ele aprendendo a dirigir comigo. Ele vai filmando, ele vai gravando tudo, eu vou deixar ele aprendendo a dirigir, e quando eu estiver confiante, eu vou soltar ele vai sair dirigindo. Então, você imagina, o carro aprende com você. E você ainda pode deixar um tempo o carro andando sozinho, assim, virtualmente, você dirigindo e ele vendo o que ele faria. Se tiver muito erro, ele continua aprendendo. Se já tiver bom, tipo, o carro decidiu fazer tudo o que o dono faria. Então, ele está acertando muito. Então, já podemos largar o carro andando sozinho. Você imagina chegar um kit desse no Brasil, aí o kit atropela alguém. Como que você... Aí você vai botar a culpa em quem ensinou ele? Ou no cara que inventou o kit? Como é que fica essa questão? E eu acho engraçado que esse kit foi inventado por esse maluco, que foi o primeiro cara a desbloquear um iPhone, né, lá nos Estados Unidos. Eu vi a cara dele aqui, o moleque. E é lógico, já foi contratado pelas empresas aí para tocar esse projeto. Então, tem muitas questões aqui dessas tendências que podem mudar completamente o direito. Eu acho muito legal. E se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aí nos comentários, que depois a gente vai tentar responder essas dúvidas. Eu acho bem bacana se vocês puderem colocar os questionamentos de vocês para a gente responder. E eu quero mostrar para vocês rapidinho um vídeo da Google, da inteligência artificial da Google aprendendo a andar. Esse videozinho aqui, ele vai ficar sem som, porque eu não apesar de estar falando de tecnologia, eu não descobri como colocar o som aqui. Mas olha só que interessante. Opa, passei demais. Vamos lá. Eu vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui. Essa animação, ela parece meio desengonçada, mas ela está mostrando algo incrível. Ela está mostrando o DeepMind da Google se ensinando a andar. E cada movimento que o palitinho está fazendo, ele ensinou a ele mesmo. Esse modelinho ganhou uns sensores virtuais que dizem para ele informações sobre a sua orientação, junto com informações sobre os objetos ao seu redor. E os programadores incentivaram ele a ir de um ponto A até um ponto B. Mas é só isso que eles fizeram. A inteligência artificial nunca aprendeu como que era andar de verdade. Nunca olhou um humano andando. E foi isso que ela inventou. Essa coisa estranha aí. Consegue andar em terreno rugoso. Consegue pular. Aprendeu sozinha a pular. Consegue desviar de obstáculos. Pular obstáculos. E consegue até manter o equilíbrio quando sendo empurrado. Às vezes não funciona. Mas os erros fazem ele aprender. A inteligência artificial trabalhou com 3 modelos diferentes. Tinha esse bichinho de 4 patas, que parecia especialmente eficiente nos pulos, um humanoide maluco.
que andava engraçado. E talvez ele saiba algumas coisas que a gente não sabe. Então, é isso. Esse vídeo mostra uma coisa muito interessante. Talvez a inteligência artificial venha mudar a forma que algumas coisas sejam feitas. Então, você não precisa mais ter um robô que você ensina cada regrinha para ele que ele tem que fazer. Às vezes você pode simplesmente dar um objetivo para ele e ele vai tentando até ele conseguir. Então, é isso que esse vídeo mostra. E é realmente... chega a ser assustador, assim, o que é possível fazer. E isso a gente está falando do bonequinho que anda num mundo virtual, mas... e quando a gente junta isso com processamento de linguagem natural, quando a gente junta isso com uma base de dados gigante de peças e petições que deram certo, foram procedentes ou não, então, e isso já tem alguns escritórios fazendo, é uma coisa que pode revolucionar realmente a inteligência artificial, você vê, aprendendo sozinho, dado uma série de coisas que ela pode fazer, sensorzinhos que ela tinha ali, conseguiu aprender a andar sozinho. Então, realmente muito interessante. E a próxima pergunta que vocês podem estar se fazendo assim, e provavelmente vocês estão, tá, mas e agora? Como é que eu uso isso no meu escritório? E agora, será que no futuro vai ser assim, advogado? Vai ser um negócio tipo Minority Report? Como é que eu uso isso no meu escritório? Então, como eu falei para vocês antes, existe um gap aí. O pessoal fala dessas tendências como se fosse acontecer amanhã. E o pessoal fala, existe um robô, e esse robô, ele faz o trabalho de 600 advogados. Ele processa um monte de dados e ele faz o trabalho de 600 advogados. E daí eu estava conversando com o Valdemiro Kreusch, da ELS, e ele me falou uma frase que eu achei muito engraçada. Assim, ele falou, gente, boa parte dos advogados não sabe nem mexer no Excel ainda. E muita gente está tentando falar para eles que vai vir uma inteligência artificial e vai fazer todo o trabalho. Não é assim que vai acontecer. O advogado ele é fundamental. E a gente tem coisas muito mais próximas da gente hoje que a gente pode começar a usar. É isso que eu quero passar para vocês. No final eu vou dizer dica de aplicativos, dica de software para você usar amanhã no seu escritório, coisas que mudam mesmo, coisas que eu já indiquei para amigos advogados e que eles passaram a usar e que fez a diferença no escritório deles. Tá? Quero que vocês me digam como é que está indo aí. Tá tudo certo? Tá tranquilo? Beleza, então. Vamos continuar. Tem bastante coisa legal para mostrar para vocês. Antes de mostrar esses aplicativos, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas interessantes para escritórios pequenos, médios, para escritórios individuais, para quem está se organizando, montando escritório. Isso vocês vão gostar bastante. Então, vou seguir aqui eu vou falar agora sobre um tema importante para quem tem poucos funcionários, ou pouca estrutura, que nem o meu amigo falava, eu não tenho recursos, não tenho padrinho, eu não tenho meu escritório, eu que criei, como é que eu faço para conseguir viver nesse... A gente tem 1 milhão de advogados ativos no Brasil, né, 100 mil escritórios crescendo, como é que eu me destaco num mercado tão cheio de gente? E tem formas de se destacar. Gente, a primeira forma é você aumentando a sua produtividade, tá? A produtividade é uma coisa que um escritório pequeno consegue aumentar a níveis extremos. E a primeira coisa que vocês precisam entender em relação à produtividade é que não é luxo, né? Esse livro aqui é muito bom, um livro antigo, fala sobre programação. Eu gosto muito desse livro, chama Peopleware. Ele fez pesquisas grandes lá nos Estados Unidos com o pessoal da TI, né, o pessoal de programação, mas eu acredito que se aplica muito aos advogados. Acho que daria para fazer um equivalente assim, para os advogados. E ele fala o seguinte: produtividade é o maior fator de realização no trabalho. É incrível isso. Não é o seu salário, não é se tem coisas gostosas para comer no seu salário, no seu trabalho, não é se o pessoal é gente boa, é produtividade.
Ah, mas se o seu trabalho tem significado e tal, se ele ajuda muitas pessoas. Na verdade, ele fala que é produtividade. E sabe o que mata a produtividade? Interrupções. Gente, telefonema no meio do que você está fazendo aquela peça, petição. E isso eu estou falando assim com força para quem tem escritório individual, que tem que gerenciar. Quem é autônomo, assim, individual, que é você, é o One Man Army, que a gente fala, é o exército de um homem só, de uma mulher só. Enfim, você tem que fazer tarefa, você tem que cuidar porque a pessoa tem que vir fazer a limpeza no teu escritório, você tem uma reforma que está rolando, você tem um monte de coisa rolando ao mesmo tempo. Então, aí você não consegue produzir tecnicamente porque você tem muitas interrupções. A interrupção mata a nossa realização. Se você está se sentindo que o seu trabalho é um lixo, provavelmente você tem muitas interrupções, tá? E esse livro ele fala uma coisa interessante também, eu acho muito legal. Ele tem um capítulo que começa com esse título aqui, que é o The Ultimate Management Sin is... Qual é o pecado capital da gestão? Pecado capital da gestão é... Ele fala que o pecado capital da gestão é desperdiçar o tempo das pessoas. E vocês sabem que em escritórios maiores o pessoal gosta de fazer isso, gosta de marcar reunião, fazer alinhamentos e tal. E o pessoal comete o maior pecado, porque gastar o tempo das pessoas, criar interrupções, diminui a realização delas com o trabalho. Ela está lá trabalhando no código, isso aqui sou eu, estou pensando em duas coisas. Trabalhando e pensando em comida. Se eu tenho uma interrupção, a gente fala em programação que a nossa memória cabe mais ou menos duas coisas. A nossa memória, no meu caso, são duas só. Eu estou pensando no código e quando chega perto do almoço eu estou pensando em comida. Eu só tenho essas duas coisas, tem 2 slotzinhos de memória. Se entrar uma terceira, eu vou esquecer uma delas. Aí entrou um e-mail. Na verdade, eu nem tinha visto qual e-mail que era, só apareceu aquele unzinho maldito ali. Cara, esse unzinho esperto que a gente tem de mais curioso na nossa alma, porque a gente acha que é alguma coisa super urgente, a gente já pensa na pior coisa. Na verdade, é só um update de um serviço que a gente usa, só uma promoção, e daí a gente esquece imediatamente o que estava fazendo, e isso diminui nossa realização com o trabalho. Então, para o pessoal que é individual, para o pessoal que, para quem tem o seu escritório, faz a gestão de várias outras coisas, tirem as notificações, gente. Diminua as interrupções. Essa pesquisa desse livro ela foi profunda e ela mostrou que as pessoas com menos interrupções produzem mais. Essas pessoas com menos interrupções fazem um trabalho com mais qualidade em menos tempo. Tá? Isso aí foi muito bem pesquisado e comprovado. Então, eliminem as interrupções do trabalho de vocês, e principalmente o pessoal que tem escritório pequeno, que precisa fazer um pouco de tudo. Eliminem essas interrupções. Até porque, como eu falei, cabe pouca coisa na nossa memória. Então, vocês vão ver também o pessoal falando de flow. Na programação, o pessoal fala muito de flow, que é um estado de espírito. O flow. Vocês já tiveram aquela impressão quando vocês estão trabalhando e parece que a coisa flui? Parece que vocês estão trabalhando e de repente, quando vocês olham, é meio-dia, assim. Você trabalhou a manhã inteira, fez um monte de coisa e parece que quando alguém bate no teu ombro, oh, vamos almoçar, você fala, meu Deus, onde eu estou? Então, teve um cara que pesquisou muito, que é esse Csikszentmihalyi, ele pesquisou a fundo, ele é um psicólogo, estudou com Jung, e ele pesquisou a fundo o flow, esse estado, justamente que você entra em estado de alta produtividade. Por exemplo, tipicamente numa escalada, a pessoa tem que estar muito concentrada, até porque senão ela cai, ela sente um prazer depois que ela termina. A meditação, ela está focada em uma coisa só, extremamente focada, por algum período de tempo, e parece que o ambiente à sua volta vai escurecendo. Parece que você está trabalhando, concentrado, e pode estar caindo o mundo lá fora, e você está extremamente produtivo. Aí você fala, nossa, em 1 hora eu consegui fazer o que eu demorei a semana passada inteira que eu nem consegui fazer. Então, esse é um estado que eles chamam de flow, que é o estado do fluxo, tradução ruim, mas esse estado que a gente tem que buscar. E as interrupções, elas matam isso. Eu vou mostrar formas, aplicativos e coisas que a gente pode fazer no escritório hoje para vocês diminuírem interrupções. Ok? Então,
Outro livro que eu recomendo para vocês é desse cara, Daniel Goleman, que foi o cara que inventou aquela história de inteligência emocional. Ele fala muito do foco. Então ele fala do foco e ele fala alguma coisa muito parecida com o que eu já comentei antes. Ele fala que quando você foca numa atividade, está muito concentrado nela, isso traz prazer, isso traz realização. Então ele explica assim, eu vou falar rapidamente. Você tem alguns circuitos no cérebro que são voltados para a atenção focada. E esses circuitos, eles trazem uma sensação de prazer e de realização para a gente. E existem um outro circuito, diferente, que ele serve para atenção dispersa. Então, quando você, sabe, está meio que olhando tudo, a tua atenção está pulando de galho em galho, você está meio procrastinando, os dois são importantes para a nossa sobrevivência, né? Eles foram importantes, até porque o cara que está extremamente concentrado e parece que não está vendo nada à sua volta, o leão vem e come, e o cara que está com a atenção dele não focada, ele pode focar rapidamente em alguma coisa e salvar a vida dele. Então tem uma questão evolutiva que explica esses dois circuitos serem separados e terem seu motivo. Mas se você vai trabalhando de forma não focada, além de não ser produtivo, você vai ficando deprimido. Então o Daniel Goleman provou no livro dele que essa atenção não focada, ela é depressora do nosso sistema emocional. Então você vai se deprimindo, vai ficando menos realizado, você vai achando que o seu escritório não tem sucesso, que o seu trabalho é um lixo. Se você fica o tempo todo chaveando entre tarefas, então não fiquem mudando de tarefa o tempo todo. E eu vou mostrar para vocês uma técnica bem legal. Essa técnica é muito simples, por isso que eu gosto dela. E eu já tive amigos que usaram escritórios de advocacia e funcionou bem para eles. A técnica é muito simples. É focada em eliminar interrupções. Vocês já viram aqueles relógios de cozinha? Tem uns relógiozinhos de cozinha que você bota lá 25 minutos e daí ele fica tic-tac, tic-tac. Você quer cozinhar alguma coisa, você pode pôr de 1 minuto até 25 minutos e deixa o relógio do lado do fogão ali esperando a coisa cozinhar. Esse relógio tem até 25 minutos. Então, o pessoal inventou uma técnica que se chama técnica do Pomodoro, por causa desse reloginho em forma de tomate. E vocês podem procurar na internet, existe um site que chama Pomodoro Technique. E essa técnica consiste em você setar um relógio, um alarme, de 25 minutos, e durante esses 25 minutos você não vai deixar nada roubar a sua atenção. Você vai focar numa tarefa, por exemplo, você tem que escrever uma peça. Então você vai focar nessa peça por 25 minutos, e as interrupções que surgirem, primeiro você desliga tudo, né, antes desses 25 minutos, desliga todas as notificações, e pode cair o mundo, você faz o teu trabalho focado. Depois, passou esses 25 minutos, aí você vai ver alguém que ligou, você vai se preocupar com o e-mail que chegou e tal. Mas é uma forma de você lidar com as interrupções e aumentar a tua satisfação com o teu trabalho. Não interessa o que você está fazendo. Essa técnica funciona porque ela é muito simples. Mas por que 25 minutos se eu consigo manter minha atenção por 40 minutos? É porque em 25 minutos você consegue manter a tua ansiedade, porque você sabe que não teve nenhuma ligação muito urgente em 25 minutos. Você sabe que não teve nenhum e-mail urgente em 25 minutos. Então você fala, por 25 minutos eu vou me concentrar no que eu estou fazendo, e só nisso aqui, e ninguém pode me interromper nesse período. Inclusive no escritório de advocacia de um amigo meu, a pessoa responsável pela controladoria fez uns tomatinhos, assim, uma cartolina cortada em forma de tomate, e eles colocavam no canto da tela do computador, e alguém podia chegar para interromper, bater no ombro, assim, falar, posso tirar uma dúvida? Mas quando eles viam que o tomatinho estava no canto da tela, eles não interrompiam essa pessoa. Então, é uma forma de você evitar, de fato, que mesmo no ambiente de trabalho, em que o pessoal toda hora te chama para ver alguma coisa, as pessoas não te interrompam. Então, o tomatinho ali no canto da tela, em cima, mostrava para todo mundo que a pessoa não podia ser interrompida, que ela estava no momento do Pomodoro dela. Essa técnica é bem legal. Quando vocês estiverem se sentindo improdutivos, estiverem achando o meu trabalho é um lixo, eu não tenho sucesso, façam essa técnica, vocês vão ver que vai mudar, vocês vão ser produtivos. E eu já medi. Eu digo para vocês, 3 pomodoros, ou seja, 3 períodos de 25 minutos bem focado,
para mim, equivale a 3 horas de trabalho intenso. Então, eu consigo qualidade de trabalho superior em 3 vezes 25 do que eu consigo em 3 vezes 60 ali, às vezes atendendo e-mail ou vendo outras coisas, o pessoal me chamando. Então, funciona bem e tentem fazer pelo menos 1 ou 2 pomodoros por dia, vocês vão ver uma diferença grande. Quando vocês querem realizar alguma coisa e não está rendendo, usem essa técnica bem simples. Então, vou compartilhar de novo. E eu vou falar agora de outro princípio interessante para vocês, até para vocês adotarem novas tecnologias. Vocês já ouviram falar do princípio de Pareto? Esse princípio é muito importante para vocês que têm um escritório pequeno, tá? É um princípio muito interessante. É o princípio do 80-20. Ele descobriu esse princípio lá, olhando para as ervilhas da plantação dele, e ele viu que 20% dos pés de ervilha produziam 80% da produção dele. Aí tem outros dados, olha só. 20% dos mais ricos do mundo tem 82% da renda mundial. Então, ele começou a achar vários princípios, o princípio dele começou a aparecer em várias outras coisas relacionadas ao ser humano, assim. Então, olha só, ele está dizendo que, muitas vezes, 20% dos produtos correspondem a 80% dos ganhos das empresas, né? E 20% do tempo que você gasta na tua empresa corresponde a 80% do resultado. Aí eu pergunto para vocês, quais são as atividades no escritório de vocês que trazem 80% do resultado da empresa? Se vocês listarem todas as atividades que vocês fazem na empresa de vocês, ou no trabalho de vocês, digamos que vocês têm várias áreas dentro do escritório, tem lá previdenciário, trabalhista, civil, tributário, tem várias áreas. Vocês vão ver que vai ter uma área dessas que vai gerar, assim, boa parte mais de 50% do que vocês ganham no escritório. Então é uma coisa, não é distribuído, não vai, se você colocar na pizzazinha, as fatias não vão ser iguais. E o princípio de Pareto fala isso. Então vocês vão perceber que muitas vezes vale a pena cortar atividades para ser mais eficiente, cortar atividades que estão dando muito trabalho e estão dando pouco resultado. Então, tem um livro que o título é meio engraçado, assim, porque o título é Trabalhe 4 horas por semana. É um livro meio bagunçado, mas tem uns capítulos que valem muito a pena, principalmente o capítulo que ele fala do Pareto. Porque ele tinha uma empresa, e nessa empresa ele descobriu que só 5% dos clientes dele traziam boa parte do faturamento para a empresa dele. E daí ele resolveu fazer o seguinte, eu falou, eu vou começar a mandar embora os meus clientes. Eu vou mandar os clientes, existem alguns clientes que todo dia me ligam, todo dia me dão trabalho, só que eles não dão retorno nenhum, e daí na hora de pagar ainda o cara é muito chato e não quer me pagar, ele dá muito trabalho, quer desconto, ele é um cliente péssimo, eu vou mandar ele embora. O cara começou a mandar embora os clientes. Ele começou a se desfazer de tarefas que não davam muito resultado. Ele começou a se desfazer de áreas da empresa, que às vezes era uma área nova que ele quis fazer, que não dava resultado. E-mails, o cara resolveu que ele ia resolver e-mail só às 10 da manhã, durante meia hora, e depois não ia mais responder e-mail. E daí, telefonemas, ele não ia mais atender telefonemas, não ia mais em reuniões, ele ia pegar os fornecedores dele e dar mais poder para os fornecedores, então os fornecedores poderiam decidir melhor. Então, muitas vezes, o que acontece? Você tem funcionários, só que você tem muito trabalho. Talvez você esteja fazendo microgerenciamento desses funcionários. Talvez você não esteja dando autonomia para eles decidirem. Então, liste num papel quais são as tarefas que te dão muito trabalho e te dão pouco resultado, que você pode passar adiante ou simplesmente deixar de fazer, e elimine esses que dão mais trabalho e pouco resultado, você vai ser mais eficiente. E daí, qual é a vantagem do escritório pequeno? O escritório pequeno pode fazer isso. Porque às vezes a área pequena lá do escritório grande, você vai ter que mandar dezenas de pessoas embora porque você quer terminar uma área da sua empresa que tem muito trabalho e está gerando prejuízo, muitas vezes. Então, tem outras questões. Existe muito mais inércia para o escritório grande cortar tarefas, cortar coisas que eles já fazem. O escritório pequeno tem essa vantagem. E se você tem um escritório grande, pense nisso também.
pense em formas de eliminar as coisas que não estão dando resultado. Tá, pessoal? Vocês têm mais dúvidas sobre isso? Coloquem as dúvidas, porque eu aplico o princípio de Pareto aqui na empresa e é muito legal. Então vamos prosseguir, que tem bastante coisa legal para falar, tá? E agora eu vou falar sobre uma coisa que é justamente esse do princípio de Pareto. Colher os frutos mais baixos da árvore. Porque às vezes você está querendo iniciar uma área lá que você acha que vai dar muito dinheiro na sua empresa e está tentando colher os frutos mais altos, sendo que tem frutos mais baixos para você colher. Né? Desculpa. Então, você tem coisas que você pode fazer que vão dar muito resultado. Coisas que você pode implementar na sua empresa hoje que vão dar muito resultado. E eu vou mostrar para vocês agora quais são essas coisas que estão ao nosso alcance, tá? Coisas que você pode começar a implementar agora e que vão dar muito resultado para o seu escritório. Eu vou falar de website, eu vou falar de chat, eu vou falar sobre o Slack que a gente usa, e se você ainda está usando o WhatsApp para trabalho, pare agora, já pare de responder o WhatsApp agora. Vou falar sobre o organizador de tarefas, que a gente usa o Trello, vou falar sobre agenda online, vou falar sobre central telefônica, que é uma coisa que muita gente nem sabe que dá para fazer algumas coisas que eu vou falar. Vou falar sobre armazenamento na nuvem, desculpa. Falar sobre servidor de e-mail, servidor interno. Aqui ainda tem gente jovem acreditando que servidor interno é uma coisa bonita e que se você tiver um servidor trancado com chave numa salinha bem mal cheirosa, ele vai estar protegido de ataques externos. Eu vou quebrar essa premissa aqui para vocês. Home office, eu vou comentar algumas coisas, secretárias virtuais. Isso aqui, gente, já não é mais tendência. Isso aqui está ao nosso alcance, são os frutos mais baixos da árvore. Essa é a parte top que vocês vão começar a usar amanhã na empresa de vocês e vocês vão ver um resultado expressivo, tá? Eu vou começar falando do website. E eu vou chegar mais perto aqui, porque se você não tem um site do seu escritório, que eu sei que muitos advogados ainda não têm, você vai terminar de assistir isso aqui com calma, vai tomar um café, e você vai entrar lá no Wix, ou em outra plataforma dessa de fazer site, você vai fazer o seu site hoje. Porque quem ainda não tem site, gente, assim, tá muito atrás, né? E precisa resolver esse problema. Porque o seu site, o seu website, ele tá no ar 24 horas, 7 dias por semana, ele tá o tempo todo online, ele é muito melhor que qualquer cartão de visita. Tem gente que eu conheço que fez papelaria para a empresa, fez lá o cartão de visita, fez um milheiro de cartão de visita, não entrega o cartão para ninguém e tem um site porcaria no ar. E tem um monte de gente entrando, ele não sabe quantas pessoas entram, porque ele não olha, ele não se preocupa com isso. E tem um monte de gente entrando e falando, esse cara aqui tem um site horrível. Eu vou no do concorrente aqui que tem um site bem melhor e está bem mais claro as informações. Para vocês terem ideia, gente, vocês vão achar formulinha de fazer site. Olha aqui, ó. Você faz uma headline, você faz uma outra headline, tal. Vocês vão achar isso na internet para ajudar vocês a montarem o site de vocês. Eu sei que todo mundo tem um sobrinho web designer que vai querer fazer para vocês baratinho, mas sério, se vocês não têm, façam vocês. Comecem com proposição de valor. Digam para as pessoas por que o seu serviço é diferente dos outros, qual que é o diferencial de vocês, qual que é a proposição de valor. E não queiram falar coisas bonitas do tipo, nossa empresa é uma empresa ética, é uma empresa não sei o que lá. Gente, falem o que diferencia vocês dos outros, não que vocês são iguais a todo mundo. Então falem a proposição de valor de verdade de vocês. Coloca lá, a minha empresa, ela é diferente porque a gente tem um sistema que controla os prazos e a gente envia mensagem para vocês e a cada mudança do seu processo. Sei lá, fala a sua diferença mesmo. Não fala que todo mundo faz. Se você falar que o seu escritório é competente e ético, você vai estar falando a mesma coisa que todo mundo está falando. Não adianta. Fala as áreas que você atende. Muitas vezes a pessoa coloca lá advogados associados, coloca lá que bonito, olha o meu escritório, coloca umas colunas gregas, um monte de balança, e fica brega pra caramba, e você não fala qual área você atende, gente. A pessoa fica achando que você, na verdade, é um historiador grego. Então, coloque as áreas que você atende. E explique para as pessoas o que são essas áreas. Porque você fala assim, civil. Eu atendo civil. O que é civil, gente? Até hoje eu não sei, e o Rafael fica me falando isso o tempo todo.
Eu faço questão de não entender, porque, sei lá. Localização e contato, obviamente. Ah, mas eu não quero pôr meu telefone porque eu não quero que as pessoas liguem. Eu coloco um formulário de contato que vai chegar no e-mail lá para a tua secretária. Não precisa. E daí você faz o seguinte, escreve tudo isso em linguagem simples. Linguagem óbvio ululante. Porque é para o seu cliente que você está escrevendo e não para outros advogados. Isso aqui é fundamental. Isso aqui, a gente está falando de tecnologia, mas tecnologia tem a ver com comunicação. Então, escreva para o seu cliente e não para outros advogados, tá? Se vocês não têm website, vocês vão fazer isso aqui depois que vocês saírem dessa live. Então, desculpa dar bronca, pessoal. Sei que vocês estão cansados. Segunda-feira, segundona braba, mas é o dia perfeito para vocês começarem a terça-feira com um website novo. Lembrando, falar bem simples. Chat. Quem usa o WhatsApp para trabalho? Quem usa o WhatsApp para trabalho também vai parar de usar hoje, né? Por quê? Bom, aí entra tudo aquilo que eu falei para vocês lá no começo, gente. Interrupções. Interrupções destroem a sua realização pessoal. Elas destroem a sua vida. Se você não tinha uma depressão, muitas vezes estava prestes a ter, essas interrupções podem ser o que faltava para você perder a realização do seu trabalho e ficar depressivo, desenvolver uma doença. Então, trabalhem para vocês trabalharem com prazer, vocês trabalharem em coisas que realmente satisfazem vocês. E a palavra-chave é eliminar as palavras-chave, eliminar interrupções, elimine as interrupções. E o WhatsApp, ele é péssimo. Cara, se você está usando isso para trabalho ainda, eu estou falando aqui, eu tenho minha culpa, porque a gente, no começo da empresa, a gente usou também. E era péssimo, porque daí a gente vinha mensagem da família, bom dia, daí vinha um negócio sério no WhatsApp, e tá tudo misturado. Hoje já tem ferramentas mais apropriadas para você fazer isso. Então, por exemplo, agora a gente começou a usar o Slack. Existem outras ferramentas, tá? Essa é a dica que eu estou dando, porque é a que a gente usa. Existe o Discord, existem outras ferramentas similares, procurem. Mas esse é para uso profissional. Então, ele é feito para você poder mandar arquivos, feito para você mandar trecho de texto, para você poder mandar imagem. Não é que nem o WhatsApp, que é limitado, não dá para ver direito. Ele é feito para você mandar coisas profissionais. Ele não mistura as coisas, não tem mensagem da família de bom dia junto, não tem gatinho, gif de gatinho junto, e não tem, né, outras palhaçadas, né, que o pessoal manda no WhatsApp normal. Deixa o WhatsApp para você curtir a vida. Deixa o WhatsApp para você ver coisas pessoais. Ele é separado por canais, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Esse aqui é o Slack do cálculo jurídico. A gente deu uma cortada em alguns canais ultimamente, que tinha muitos, mas o segredo é dividir para conquistar, né? Então a gente vai criando canais de acordo com o que a gente precisa. O canal do RH, o canal do produto. Aí tem um canal geral aqui, ó. Ah, mas se eu quero falar besteira com o resto do pessoal da empresa. Você tem o canal general. Você manda as fotos de gatinho lá. Esse aqui é o nosso, que a gente chama, é o bebedouro da empresa. Como empresa remota, a gente se reúne no general para falar besteira. E eu gosto porque dá para dar um mute por canal. Dá para deixar ele mudo. Então, eu vou lá no canal geral e deixo sem notificações. Em geral, eu posso vir aqui no meu status e mudar ele para away. Quando eu estou away, eu não recebo notificações. Então, ele é bem melhor. Permissões. Desculpe. Permissões, eu tenho alguns funcionários que não têm acesso à parte comercial, que faz muito sentido. Alguns que não têm acesso à parte financeira, o que faz muito sentido. Então, você consegue controlar por canais. Ele não é um grupo de WhatsApp. Você controla o que as pessoas estão fazendo e você pode, inclusive, tirar as pessoas ou colocar um determinado canal. E ele integra com um monte de coisa. Eu consigo, por exemplo, é que eu não mostrei aqui para baixo, mas o Google Drive manda mensagem dentro do Slack para mim. O Trello manda mensagem dentro do Slack para mim. E vários outros softwares que integram com o Slack. Ok? Então, se você está usando chat na sua empresa, chega amanhã e converse com o presidente, dono, ou se converse consigo mesmo, para você decidir usar uma coisa melhor que o Slack, que o WhatsApp. Usar um Slack, ou o Discord, ou outro similar. Ok, pessoal? Legal essa dica, né? Outra coisa. Vídeo, chamadas de vídeo. Tem gente que usa até o Skype para chat dentro da empresa, mas ele é feito para chamadas de vídeo. Eu uso o Skype quando eu quero fazer uma chamada de vídeo para alguém, para parente que eu tenho no exterior e tal, mas ele
tem formas mais simples, porque o Skype você tem que instalar. Por exemplo, eu uso o Linux, não consigo instalar direito o Skype no Linux. Então eu uso um outro sisteminha que é online, que é o Appear. Só dando uma dica para vocês. Esse aqui é só você entrar no navegador, você cria uma sala e já consegue fazer uma chamada de vídeo. E é esse Appear que a gente usa para fazer videoconferência dentro da empresa. Eu tenho um desenvolvedor que eu faço reuniões diárias com ele, né, os daily meetings. Eu faço reunião pelo Appear. Todo dia a gente entra na mesma salinha do Appear. Funciona legal. Beleza? São dicas boas e práticas para você começar a usar amanhã, né, na empresa. Vocês vão sentir diferença, porque os canais ali do Slack faz muita diferença, gente. Os assuntos ficam separados. Então, o cliente ligou reclamando. Não vai aparecer junto com o outro texto que você estava falando antes de um outro processo no WhatsApp. Vai aparecer no canal do atendimento. Ah, mas agora tem 2 clientes reclamando. Você consegue criar threads, consegue criar linhas para conversar sobre aqueles 2 assuntos dentro do atendimento. É muito mais profissional. Até várias dessas coisas que o pessoal manda por WhatsApp poderia ser mandado por e-mail, né? Vamos falar a verdade. Várias coisas não precisam ser resolvidas na hora por chat. A pessoa poderia mandar por e-mail para outra pessoa resolver quando ela quiser, né? Não na hora que você está pedindo. Mas aí a gente entra depois em outras questões. Então, legal. Organizador de tarefas. Esse aqui, eu sei que muitos de vocês já utilizam um sisteminha jurídico que tem os prazos, né? Que já vai controlar um monte de coisas que vocês vão fazer dentro do escritório. Mas para a gente, na nossa empresa, o Trello, ele foi muito importante para a gente conseguir organizar. Ele tem os boards, então ele tem os quadros, e cada quadro é de um determinado assunto. Então eu tenho o quadro do marketing, eu tenho o quadro do atendimento, eu tenho o quadro do comercial e etc. E dentro desses quadros eu tenho as tarefas, e elas vão andando nesse estilo Kanban aqui. Então eu tinha uma tarefa, essa tarefa eu posso clicar nela, eu abro a descrição dela, aí quando eu acho que eu já estou fazendo ela, eu passo para cá, quando ela está pronta eu passo para lá, e o Trello vai me avisando dessas tarefas, eu consigo botar data nelas, consigo botar responsável, e eu tenho uma visualização no Trello que é muito legal. Se vocês já usam o Trello, vão passar a usar, existe uma visualização que você ordena por data as tarefas. Isso é muito legal, porque como eu tento colocar data em todas as tarefas eu ponho data, uma data para fazer, né, e um responsável. Isso é bem importante. Tarefa precisa ter data, responsável e prazo, né? Quer dizer, prazo, responsável e os requisitos para ela estar pronta, a definição da tarefa. E eu tento colocar as datas nela. Aí quando eu chego no Trello, eu coloco o que eu tenho para fazer hoje. E, puf, aparece lá todos os cards que eu tenho para fazer hoje. E o Trello é bem legal, é bem simples de usar, muito fácil. Nem vou ensinar mais, porque se vocês olharem, em 20 minutos vocês vão sair usando. E teve um amigo meu que falou, cara, ele não é advogado, mas ele tem a empresa dele, ele falou, eu posso dividir minha vida entre antes do Trello e depois do Trello. E a mensagem que eu estou falando aqui não é usem o Trello, usem alguma coisa parecida. Não estou ganhando nada com isso, nem ganhando propaganda do Trello. Mas existem formas de organizar tarefas que não são só aquele software jurídico velho lá que tem que instalar num servidor cheio de teia de aranha. Existem formas mais modernas, existem softwares novos, existem softwares jurídicos que tem tipo Kanban, assim, que fazem isso. Procurem na internet, dá os 5 minutinhos de Google que vocês vão achar coisas que vão revolucionar o escritório de vocês. E pensem bem, vocês fazendo isso, eu fui na internet, achei uma ferramenta e ela mudou a forma que eu faço as coisas. Pensem no diferencial que isso é para um escritório pequeno, porque o escritório grande não pode fazer isso. Ele tem muitos sócios para conversar e para convencer de que aquela ferramenta é boa. Experimenta chegar num escritório grande de São Paulo, alguém que é early adopter, chegar, olha, eu vi uma live e o cara falava para usar o Trello. Os caras falam, tudo bem, marca uma reunião para o mês que vem que nós vamos conversar sobre isso. Então, é diferente. E o escritório mais jovem, ele tem a capacidade de utilizar ferramentas modernas, utilizar coisas novas que estão surgindo. Procurem na internet o serviço, fiquem ligados nas coisas novas que tem para a profissão de vocês. Por quê? Vai fazer vocês mais produtivos e, consequentemente, por causa daquelas coisas que eu expliquei lá atrás, vai ativar os circuitos da produtividade aí de vocês e vai deixar vocês mais contentes, realizados com o trabalho de vocês.
e vai ser só coisa boa. Outra coisa legal que eu vou compartilhar com vocês aqui, além do Trello, agenda online. Olha só isso aqui que eu peguei no site do amigo meu aqui. Gente, olha só, eles têm um escritório de direito previdenciário, eles têm um site muito bacana, que tem um blog, nesse blog tem um monte de artigos, o pessoal chega no site e fala, nossa, gostei dessa empresa, eu quero agendar o meu primeiro atendimento de aposentadoria. Aí eles vão lá e clicam, lá no site tem uma agenda online. Eles clicam nesse negócio, eles veem quando que tem disponibilidade. Quinta-feira, 9h30 tem disponibilidade, vou marcar. Então, é muito legal, não é a secretária do teu escritório que propõe uma data para o cara, ele vai lá e acha, dentre as disponíveis, qual que é melhor para ele. Aí ele vai lá, clica, e ainda preenche mais informações. Olha, nome, e-mail, telefone, não tem risco de alguém esquecer de anotar. Gente, isso aqui, muitas vezes você tem secretárias que fazem só isso na tua empresa, só fica atendendo a pessoa para marcar reunião. E aqui tem uma forma de você fazer online. Isso é muito legal. Então, olha como são tecnologias. Isso aqui não é carro da Google. Isso é coisa que já existe e já tem gente usando e tendo resultado. Então, esse site do meu amigo, eles começaram um marketing de conteúdo, muito interessante, porque dá valor, deixa a população mais ciente dos seus direitos. Então, a OAB nunca vai entrar, vocês estão violando o código de ética, vocês estão fazendo propaganda. Não. O Valdemiro fala muito isso da ELS, e eles comentam que o marketing de conteúdo é muito legal, aumenta a sua autoridade, aumenta a sua visibilidade, as pessoas chegam por busca orgânica no seu site. E daí ainda o cara pode marcar a própria agenda. Ele, quando pesquisou o negócio domingo à noite e marcou para segunda-feira de manhã ou para a próxima semana, já marcou o agendamento dele para fazer um atendimento previdenciário, trabalhista, sei lá qual área que vocês têm. Olha só o diferencial. O site está no ar, o cara entrou no domingo à noite e já marcou. Essa pessoa, ela teria que esperar o horário comercial do outro dia para ligar para o escritório grande, para a secretária atender, para a secretária procurar uma data e jogar para ele uma data que talvez não fique tão bom para ele. É uma diferença no atendimento muito grande. E é uma diferença que um escritório pequeno consegue implementar. Por isso que eu estou falando, o escritório pequeno tem vantagens, muitas vantagens. Você vai falar em colocar agenda online, você vai arranjar um problema com os sindicatos das secretárias num escritório maior, você vai ter problemas enormes. E no escritório pequeno, você muitas vezes decide, porque às vezes você é a pessoa que decide ou consegue influenciar essa pessoa. Então, vamos lá, outra dica boa. Vamos lá. Central telefônica VoIP. Olha só, gente, isso aqui é uma dica que eu estou vendo muita gente se bater. Eu estou vendo escritórios novos surgindo e colocando um monte de telefone fixo. Tá? Então, por isso que eu quis falar da central telefônica VoIP. VoIP significa Voice over IP. Então, é voz pela internet. Só que daí o pessoal fala, mas eu não quero usar a voz pela internet, eu quero usar a minha linha telefônica que eu paguei. E eu pago aqui, eu tenho um plano da Claro, TIM, whatever, que é muito bom. E esse plano, ele supre minhas necessidades. Pois é, você pode ter uma central telefônica que recebe a chamada pela linha telefônica e joga na rede de internet dentro da tua empresa. E você não precisa atender num fixo. Você pode atender pelo computador com headphone e não vai incomodar uma galera. Então, eu vou contar essa experiência que aconteceu comigo na empresa que eu trabalhava, empresa de tecnologia. Eu vou falar o antes e o depois. O antes era assim, alguém ligava para a empresa. Daí, ligava para a empresa, a menina atendia. Com quem que você quer falar? Tal pessoa. Legal, deixa eu passar para tal pessoa. Aí tinha um telefone na mesa que 3 pessoas atendiam. Aí ficava tocando aquele telefone. Daí a menina, às vezes ela conseguia esticar o pescoço e gritar, ei, esse é pro Júlio. Daí, além de interromper todo mundo, aí o Júlio atendia, às vezes ele estava no banheiro, daí alguém atendia, não, o Júlio não tá. Gente, isso é ruim, tá? A gente tem tecnologia para isso há muitos anos. Essas centrais VoIP já estão aí, ó, muito tempo, tá? E daí depois, o que aconteceu? Depois, eles instalaram essa central telefônica VoIP, muito inteligente, que ela fazia o seguinte, tinha 2 linhas telefônicas que entravam na central, e
um aplicativo do Skype conectado ali também. Quando alguém ia discar para fora, a própria central já tinha uma lógica para definir qual que ia ser a operadora que ia ser mais barato. Para você que tem problema no seu escritório, isso até para escritório maior, viu? Essa dica. Escritório grande. Você que tem problema porque a conta de telefone está muito cara, uma central VoIP, você consegue direcionar as chamadas de saída. Então ele viu que é celular do Acre. Celular do Acre, a operadora tal é mais barata. Ele sai pela operadora certa. Ah, mas está muito caro nas duas. Você põe uma lógica para sair pelo Skype. Muito interessante isso. E outra, você não precisa ter um telefone fixo. Você pode ter o telefone fixo ainda. Mas você pode ter só um aplicativozinho no seu computador, que eles chamam de soft phone, que você atende a ligação com o headphone, não atrapalha ninguém. Então depois virou uma maravilha, a empresa ficou silenciosa. Era uma barulheira de telefone antes. Depois, o cara que ligava, o nosso cliente que ligava, ele discava lá e a central perguntava: ah, você quer falar com 1, financeiro, 2, cobranças, 3, atendimento ao cliente, 4, com a gerência, sei lá, vocês vão definir isso, vocês vão pegar uma empresa especializada que vai instalar isso para vocês. Mas existe essa possibilidade. E daí o cara apertava, financeiro, e tocava no computador do cara do financeiro sem atrapalhar ninguém. Isso é incrível, gente, mas está aí, já é uma tecnologia, é um low-hanging fruit, é uma fruta mais baixa do pé, e já está aí há muitos anos, tá? Essa dica é legal, porque ainda tem... Eu estou vendo escritórios novos, estão surgindo escritórios novos, com pessoas jovens, que não sabem que existe essa possibilidade. Eles nem têm ideia. E dentro da central VoIP, você pode ter um chip de celular, que faz as ligações celulares mais barato. É coisa que nem eu sabia algum tempo atrás. Depois dessa implantação lá, eu falei, nossa, isso pode ajudar muitos escritórios. E advogado atende muita ligação. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante para se pensar. Aí eu vou falar rapidamente, eu sei que o tempo já está avançando aqui, né? A gente tinha falado 1 hora, mas eu acho que está interessante ainda, acho que tem coisas bem legais para acrescentar. Não sei se vocês já viram uma pastinha assim, ó, pasta do Marquinho. Então, você tem lá num computador, o cara tem no computador dele a petição inicial. Para começar, que já é um péssimo nome de pasta. Petição inicial. Aí, depois, ele mudou alguma coisa, ele cria a petição inicial V2. Isso o Valdemiro fala bastante, a gente tira bastante sarro disso. Quem ainda faz isso aqui, de colocar a versão no nome do arquivo, é uma coisa interessante, assim, que é engraçado até. E tem lá, petição V2 revisada, isso quando você não chega no extremo, petição inicial, tracinho final. Petição inicial, tracinho final 2, final 3 agora vai. Então, chega num nível, assim, absurdo. Sendo que hoje em dia a gente já tem, por exemplo, o Google Drive aí na mão da gente. Gente, Google Drive, arquivos na nuvem, salvo automático, dá para 2 pessoas editarem o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Isso é muito incrível. Não vai ter dúvida. Não vai ter aquele negócio, poxa, mas você mandou para o cliente, mandou para o juiz ou para sei lá onde, mandou a V2 e eu já estava na V3. Não vai acontecer isso, gente. Só vai ter uma versão do arquivo. Você faz tudo pelo navegador. Aqui na empresa, todos os arquivos são no Google Drive. Então, aqui dentro do cálculo jurídico, todos os nossos arquivos são no Google Drive. Eu só uso o navegador para mexer. Eu faço tudo pelo navegador. Tem Google Docs, tem Google Spreadsheets, e eu não estou ganhando nada para fazer propaganda para Google, mas a gente usa e é muito bom. Faz muita diferença. Você pode gerenciar permissões. Então, entrou funcionário novo, libera só da pasta. O cara é do comercial, libera só da pasta do comercial. O cara é da área técnica, libera só a pasta da área técnica. Não tem risco também dele perder essa pasta. Por exemplo, meu computador deu bug aqui, eu baixei um vírus. Não vai ter problema, porque está tudo na nuvem. Eu não tenho nenhum arquivo no meu computador aqui da empresa. Tá, na verdade eu tenho uns aqui que eu mexo assim temporariamente, mas logo eu faço o upload lá para o Google Drive, que funciona tipo Dropbox também. Você pode ter ele instalado no computador e arrastar para a pastinha e ele aparece para todo mundo. É seguro, tá? Eu vou falar para vocês, não terem medo da nuvem. É muito fácil compartilhar arquivos e você acessa de onde quiser. É muito diferencial. E um escritório grande, provavelmente você vai falar, usa o Google Drive. E o cara tem um servidor lá que eles pagaram milhares e milhares de reais
e ele vai falar, nunca tirarei do nosso servidor. Aí o técnico de informática é parente do dono, e ele vai falar para vocês que é besteira botar na nuvem, porque o que vai acontecer é que um hacker maluco vai invadir a nuvem, e na nuvem é muito perigoso. E daí o pessoal se pergunta, mas não é melhor tudo no meu servidor? Não é melhor tudo numa maquininha, ali que eu olho no canto, ali a máquina está ali, eu sei que ninguém está atacando ela. Mas não é assim que ataca, né, gente? Não é fisicamente. Basta estar conectado na rede interna, essa rede está conectada na internet, os caras conseguem entrar, mesmo que a sala esteja trancada com chave. Então tem gente que, até estava conversando com um amigo meu que tem, a família tem escritório, e daí ele falou, eu vou ter que falar para minha mãe, a gente está colocando os serviços na nuvem, mas ela sempre pergunta se não é mais seguro ter o servidor. E ele falou, a hora que a gente passar os serviços todos para a nuvem, a gente vai botar uma caixa lá, escrever servidor, e ela vai ficar tranquila, porque vai ter o servidor. Então, muitas vezes é só alguma coisa assim que a pessoa ainda tem um preconceito, mas os serviços hoje na nuvem têm muita segurança. Lógico, tem que tomar cuidado, tem que ativar autenticação em 2 fatores, tem que usar senha forte, tem que tomar todas aquelas coisas de segurança, não sair clicando em link misterioso. Tem que tomar cuidado, claro, mas isso aí você tem que tomar muito mais cuidado se você tem rede interna com servidor interno. Tome cuidado, porque o servidor na nuvem ele está distribuído e tem um monte de gente trabalhando na segurança. E você tem um técnico que vai de vez em quando lá e é mal encarado pra caramba, com a camisa de metal, cabeludo e barbudo. É brincadeira, né? Generalização. Mas assim, ele vai mexer na segurança do negócio de vez em quando, sendo que na nuvem está sendo atualizado e com update de segurança o tempo todo. Então, levem em consideração isso aí, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como é perigoso muitas vezes ter tudo no computador ou ter as coisas na máquina local. Eu não tenho nada. Se roubarem meu computador, eu vou conseguir rapidinho voltar ao estado que eu estava antes e continuar trabalhando. E se roubarem o seu computador, como é que fica? Já parou para pensar? Se roubarem seu celular? Se você usa serviços na nuvem, que você consegue bloquear a distância, tá mais fácil, né? Olha só esse caso. Existe um tipo de vírus, né, um ataque que se chama ransomware, que é você pedir, é um software que pede resgate. E ele funciona assim, ele encripta os dados do seu computador. Você chega lá, os dados do seu computador não são mais acessíveis a você, mesmo estando no servidor local, mesmo estando na sua máquina. O cara, ele não precisa roubar os dados, ele só vai lá e mexe nesses dados, e você, com um programinha muito simples, muito bobo que está por aí na internet, e você não consegue mais usar. E daí ele manda uma telinha assim para você, ó. Olha que interessante, os caras têm muita organização. Eles mandam assim, ó, pedindo resgate. 30 gigabytes dos seus dados pessoais foram encriptados. Se você quiser mandar uma petiçãozinha para o juiz amanhã, você vai ter que me pagar uma certa quantia, você tem 23 horas, 57 minutos, 21 segundos, para mandar, senão você vai perder os seus arquivos. E daí o técnico de informática não veio essa semana fazer backup, e daí você perdeu os seus arquivos, ou vai ter que pagar uma grana. E vocês acham, mas quem que vai ser bobo de pagar isso aí? Meu Deus. Gente, o pessoal paga, porque na hora do desespero, você paga. Você tem que trabalhar. As empresas pagam. E esse ataque cresce muito porque as pessoas pagam. E não tem muito o que fazer. Então tenham backups automáticos. Se você usa serviços na nuvem, provavelmente você já tem backups automáticos. Tenham backups automáticos. Aí você vai falar, não, mas é super seguro aqui, e de noite eu desconecto o servidor da internet, eu tiro ele, está na rede interna também. Acontece que, olha o jeito do ataque, que eu já vi o pessoal fazendo. O cara derruba um pendrive na entrada da empresa, na entrada do prédio. Aí algum funcionário teu, bem intencionado, pega o pendrive e fala, olha que pendrive bonito, tem até um chaveirinho do Mickey, eu vou pôr no computador para ver se eu descubro quem é o dono. Aí ele espeta na rede interna no computador dele e, boom, ransomware. Aparece essa mensagem que eu mostrei para vocês, e o cara pedindo 0,2 bitcoins ali, que hoje já está, sei lá quanto que dá isso, são uns 30 mil reais, mas já pedindo um baita resgate para você
poder ter os seus arquivos de volta. Então, o servidor local não é mais seguro do que o servidor na nuvem. Tá? Serviços na nuvem são muito seguros. Tome também as coisas de segurança. Ok, pessoal? Dicas valiosas aí. E vocês vão ver, vai ter escritório grande sendo atacado. Vai ter escritórios grandes que, poxa, vão aprender a duro sofrimento aí esse negócio. Tá? Vamos lá. Então, continuando com as coisas que são ao nosso alcance aqui, vou mostrar aqui no finalzinho. Tá? Último aqui, servidor de e-mails. Quem usa esse servidor de e-mails, esse aqui, gente do céu, esse é tenso. Que vem aquelas mensagens horríveis de servidor de e-mail, sua caixa está lotada, sua caixa... Gente, tem Gmail hoje, você paga $5 por mês para ter um e-mail super bom, um e-mail profissional, para você ter as contas da Google, Google Drive, tudo profissional. Então, vejam a parte dos serviços da Google para empresas, tá? Serviços da Google para empresa. Aqui a gente usa Google Empresas e usa os serviços da Google para empresas. O Google Drive, o Gmail e os outros serviços que a Google fornece para empresas. Tá? Então, eu tenho lá meu e-mail, mauricio@calculojuridico.com.br. Se vocês quiserem mandar e-mail até com dúvidas, anotem aí. Esse e-mail, mauricio@calculojuridico.com.br, ele é um e-mail do Gmail, tá? O meu servidor de e-mail do Gmail. Ele tem filtro de spam, ele é todo certinho, não dá problema, funciona muito bem, não dá caixa cheia, porque eu tenho 15 GB para encher, então, nossa, é muita coisa, né, gente? 1 tera, não sei, empresarial até mais. Outra coisa, os 2 últimos tópicos, home office, secretárias virtuais, e etc. Tem muito mais coisa para falar, muito mais coisa para falar. Eu vou falar de secretárias virtuais, vou falar de um caso que a gente usou um serviço de secretárias virtuais. Eu contratei uma empresa, eu passei para ele uma lista de clientes que não tinham comprado, e tinham acessado a página do carrinho de compras do produto, mas não tinham comprado por algum problema, tinha uma dúvida, a pessoa, sei lá, travou, não gostou, ou não era para o caso dela, ou gostou, mas está com alguma outra dúvida. E essas secretárias, eu passei para essa empresa uma planilha, passei um roteiro com algumas informações a mais, e eles ligaram, um por um. Eles cobram por ligação, fazem 3 tentativas e passam a informação. Existem também secretárias, você quer pôr um 0800 na sua empresa, sei lá, se isso for um diferencial, você consegue contratar uma empresa com 0800 e uma secretária para atender a ligação e redirecionar para as pessoas. Se você não quer uma central telefônica VoIP, que vai direcionar por área, você pode contratar uma pessoa para fazer isso. Não precisa ser alguém que você vai contratar para a sua empresa para aumentar a inércia dela, entendeu? Então, mantenha a inércia baixa dentro da sua empresa, contrate serviços externos. Mas o serviço é caro. Mas muitas vezes é caro também você fazer um processo seletivo, colocar uma pessoa dentro da sua empresa. Então, existem serviços que não aumentam tanto a sua inércia, assim. E o último é o home office. Então, eu estou aqui, não é a minha casa, não é home, mas é um trabalho remoto. Né? Aqui, esse é o escritório, eu montei esse escritório, eu trabalho nesse lado do escritório, e a minha esposa trabalha no outro lado do escritório, na empresa dela. Ela tem uma empresa e eu tenho a minha. Então, a gente só compartilha o espaço, e a nossa casa fica a 1 quadra daqui, mas a gente optou por montar um escritório e ter as coisas separadas, assim, físico, a casa. Mas você pode ter na sua casa no seu escritório. Ou você pode fazer o seguinte, o pessoal da área técnica pode passar um dia em casa, trabalhando. Você pode dar alguns dias para o pessoal trabalhar como home office. E se você tem uma empresa grande, um escritório grande, isso é muito mais difícil. Se você tem um escritório pequeno, fica mais fácil combinar com as pessoas. E geralmente, se você dá 2 dias ou 1 dia para um funcionário teu trabalhar como home office, ele vai querer mostrar para você que home office vale muito a pena e que ele gostaria que tivesse todos os dias. Então, ele vai trabalhar muito e vai render bastante. Vai ser um cara produtivo. Ao contrário do que o pessoal pensa que home office é tipo você deitar no sofá e ficar lá descansando. Home office é um negócio muito legal. A nossa empresa ela é remota, a gente optou por desenvolver a empresa assim, e para isso a gente usa muitas dessas ferramentas que vocês viram, que permite um escritório pequeno como vocês terem a eficiência do escritório gigantesco que tem linha de produção, mesmo sem ter toda essa estrutura.
Por isso que eu digo do meu amigo que falava, que se eu tivesse estrutura. Não, você tem outras coisas a seu alcance, você tem uma inércia pequena, você pode mudar. Se você tentar uma área e ela não der certo, você pode mudar de área. Então, essa é a vantagem. Se você tem um escritório pequeno, vai para cima. Aumente a sua qualidade de vida, diminua interrupções, use aplicativos que te ajudam, use a tecnologia que está ao seu alcance. Não fique esperando vir um robô. Vai vir um robô que vai fazer todo o meu trabalho, então eu já vou ficar desempregado mesmo, então eu vou fazer meu trabalho. Não, gente. Tem coisas que a gente pode fazer amanhã. Essas dicas que eu dei para vocês podem usar a partir de amanhã para mudar a cara do escritório de vocês. Beleza, gente? Me digam o que vocês estão achando. Eu sei que já está, o tempo aqui já foi. Eu quero agradecer o Valdemiro, o Krosch, o pessoal da ELS, o Jorge, a Érica, o pessoal da ELS, Inovação na Advocacia. Eles se convidaram para fazer essa palestra. Eles trabalham com consultoria para escritórios de advocacia, trabalham na parte de gestão, eles têm várias frentes. E eles vão dar um curso que chama FabLab Jurídico, é o FabLab Web, vai ser uma versão web. Se informem, porque eles vão falar de muitas dessas coisas que eu falei a fundo. E eles já são especializados em escritório de advocacia, e eles sabem, eles são especializados em gestão para escritório de advocacia. Então, eles vão te ensinar a fazer marketing jurídico que funciona, vão te ensinar a mexer na parte financeira, separar os bolsos, se você ainda tem o bolso pessoal com o profissional misturado, vão ensinar você a fazer gestão financeira de verdade com indicadores, vão ensinar a fazer RH, criar essa estrutura na empresa de vocês sem precisar ser uma empresa monstruosa, sem precisar aumentar a inércia. Então, vejam o FabLab Web com o Valdemiro Krosch, depois eu vou passar o link para vocês, tá? É bem interessante, é um curso que eles vão lançar agora, depois do Carnaval, ali em março, vocês vão ter acesso ao curso totalmente online, pode fazer pela internet, muito mais fácil, e vai ter a qualidade de uma consultoria que os escritórios grandes pagam muito dinheiro para ter. Então, essa é a vantagem aí, outra vantagem de escritório pequeno, tá? Quero saber que dúvidas vocês têm, eu posso responder. Então, o pessoal me mandou aqui, eu vou abrir rapidamente e tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Legal, tem bastante gente perguntando. Bem legal. Olha só que legal. A Central VoIP é um serviço online, existe algum tipo de licença? Existem serviços online de VoIP, tá, especializados, que inclusive você pode usar, e eles vão te dar um número para a pessoa ligar, você pode usar. Pode ser um 0800, até um número grátis, você vai pagar, o seu cliente não vai pagar. Mas tem serviços online, pode procurar, existem serviços online, mas tem o serviço da Central. E essa Central, você tem lá, por exemplo, 2 linhas de entrada e de saída, mas você escolhe um número para ser o número da sua empresa. Esse número vai ser o número que os clientes vão ligar. E daí a Central vai redirecionar para a pessoa certa. Mas quando você estiver ligando de dentro para fora, a Central pode ter uma inteligência que vai redirecionar pelo caminho que fique mais barato. Então, ela tem essa inteligência, sim. A pergunta bem legal, que fala do serviço de VoIP. Isso é provavelmente interessante você pesquisar bem na internet antes, e depois nos serviços que tem. E se você já tem uma linha física, fixa, que você quer manter e quer mudar, né, você faz na sua empresa, provavelmente na sua cidade tem empresa que implanta isso, tá? Só não é conhecido para escritório de advocacia, porque eles não têm o costume de usar, mas as outras empresas fazem isso. Aliás, se você tem um call center perto da sua casa, tem algum call center, vai lá e pergunta para eles qual empresa que instalou, porque call center é só através de VoIP. Inclusive, fica registrado as ligações, fica gravado o que as pessoas falaram, dá para você fazer gravação de ligação. Isso é bem interessante, bem legal mesmo. E aí, Rafa, como é que tá o dia? O pessoal tá bem animado aqui, o pessoal gostou bastante da live. Legal, que massa, pessoal. Legal. No Instagram também. Olha só. No Facebook também. Então, e assim, eu diria para vocês, escritórios pequenos, eu fico muito animado, porque
dá para fazer muita coisa, dá para ter uma qualidade de vida melhor, dá para fazer uma proposta de valor para os clientes de vocês. Vocês conseguem dar um atendimento diferenciado para os clientes, conseguem fazer esse esquema da agenda online, né? Eu não canso de frisar. Esse escritório do meu amigo, comentando mais um pouco sobre a experiência deles, começaram a fazer artigos sobre, falei direito previdenciário, né? Eles são dessa área, começaram a fazer artigos sobre direito previdenciário para as pessoas. As pessoas leem muito, principalmente quem está se aposentando, lê muito a respeito, e começou a chover gente no escritório. Eles não estão dando conta da demanda. Eles estão selecionando os clientes, porque não tem como dar conta de todo mundo que chega. E se eles vão lá e fazem alguma postagem no Facebook, saiu um post novo falando sobre aposentadoria por invalidez. Gente, lota o escritório deles. Eles estão informando as pessoas e as pessoas chegam super interessadas, querendo ser atendidos por eles, porque já criou um relacionamento online. Essa nova forma de advogar. Isso é o que o pessoal da ELS vai ensinar para vocês, vai dar insights assim que vocês vão ficar... vão revolucionar o escritório. O pessoal da ELS criou essa ideia do Fab Lab jurídico justamente porque eles não tinham um produto antes para escritórios menores, tá? Eles têm o custo do trabalho deles de consultoria que vai a fundo e tal, para escritórios grandes mesmo, que já estão em estrutura, estabelecidos, mas eles fizeram uma versão acessível para quem tem escritórios menores. E essa é a tendência, as pessoas criarem... porque o Valdemiro, ele vai nas capitais, ele vai em cidades grandes, da consultoria dele. Só que ele sabe que tem escritórios pequenos, por exemplo, no interior do Paraná, no interior de São Paulo, no interior, em outras cidades, que muitas vezes ele não vai conseguir chegar, vai ficar muito custoso, vai ficar muito difícil para ele levar esse conhecimento de gestão jurídica, mas pela internet ele consegue fazer uma versão de um curso que ele consegue chegar na cidadezinha do interior, que está crescendo, que está bombando. Então, eu acho bem interessante, se vocês têm escritórios, principalmente no interior, que não chega tanto representante, tanta gente oferecendo coisa, vocês procurem serviços pela internet, isso vai ser um grande diferencial. Ok? Eu acho que eu vou, mais uma vez, agradecer o convite da ELS, agradecer a vocês, tá? Vocês fizeram toda a diferença, eu vi que tem muita gente assistindo, mesmo na Segundona Braba, né? Gente, obrigado. Com certeza, vocês já são diferenciados, porque tá aqui na segunda-feira, vendo sobre tecnologia por um escritório, pessoas diferenciadas vão atrás e procuram, e isso vai ter um resultado aí muito grande para vocês. Vocês não vão ficar pensando nos robôs roubando o trabalho de vocês, vocês vão aplicar essas ideias no dia a dia de vocês e vão ter muito resultado. Beleza, pessoal? Eu agradeço. Quem quiser me adicionar no Facebook, pode adicionar lá, Maurício Moraes. Então, eu tenho o Instagram também, tenho o Instagram do Cálculo Jurídico, tenho o meu e-mail que eu passei para vocês, mauricio@calculojuridico.com.br. E se vocês tiverem problemas com cálculos previdenciários, entra lá no site do calculojuridico.com.br e esse é o melhor software que existe para cálculos previdenciários. Valeu, pessoal. Obrigado. Grande abraço a todos.